Terapeuta e autora do livro O Poder que Somos, a cor invisível que desperta em ti. Hoje temos connosco Liliana Mourão. Olá, Liliana, Olá, Cristina. e obrigada por teres aceito o nosso convite, antes de mais nada. Obrigada, eu. Liliana, há aqui uma série de perguntas que nós queremos saber, e vamos começar até por uma que eu penso que é pertinente. O que é que te levou, antes de mais, a escrever o livro? Sou terapeuta há cerca de 9 anos. E em todas as consultas havia sempre algo que me incomodava bastante. O cliente dizia assim: "Ó Lili", porque toda a gente me trata por Lili. "Ó Lili, mas isso és tu. És tu que tens muita sabedoria, estás muito à frente." E eu sentia-me ofendida com essa frase. Não, não sou eu. Foi a vida que me fez assim e foi a vida que ensinou. E como todos nós passamos, a dada altura, passamos por um momento da nossa vida que é designado o nosso despertar. É como se entrássemos no túnel da nossa vida para tentar perceber aquilo que nós somos. Eu não sou exceção e passei por isso. E o que é que eu decidi fazer? Porque é que eu escrevi o livro? Inicialmente o livro, no fundo, era uma inspiração para eu poder passar aos meus clientes, para eles tentarem perceber que tudo aquilo que nós colocamos, drama, tristeza, doença na nossa vida, é a melhor oportunidade que nos está a ser dada para evoluirmos. E o grande objetivo deste livro foi precisamente para as pessoas conseguirem perceber que tudo aquilo que vem ter connosco não é um problema. Não é um problema. É precisamente, é algo, é uma lição para nos ajudar a elevar. E quando eu escrevi o livro, o objetivo era este, era para poder inspirar as pessoas, sobretudo aquelas que me conhecem, tentarem perceber que eu sou uma pessoa muito simples, sem mágoa, sem revolta, sem tristeza, tendo em conta todas as mochilas que eu já carreguei às minhas costas e que é possível libertar essas mochilas. E essas mochilas são transformadas na força da nossa alma. Foi isso que me levou a escrever o livro. E nós já vamos falar um bocadinho mais sobre esse tema. E quem é a Lili neste momento da vida? Ui, a Lili! É alguém, é uma mulher muito bem relacionada com a vida. É alguém que gosta muito da vida, ou seja, eu costumo dizer, o que é que eu sinto, o que é que eu acho que sou? Sou uma pessoa que estou em plenitude com a vida. A Lili neste momento é uma mulher plena, uma pessoa plena. Eu acho que é a Lili neste momento. É a mulher plena que consegue ver os pontos fracos, os pontos fortes, independentemente daquilo que nós estamos a viver, mesmo a nível planetário, e consigo perceber efetivamente a delícia de tudo aquilo que nós vivenciamos, o nosso dia a dia, e consigo perceber todas as flores que normalmente Já nós houve temos um, por hábito machucá-las. já houve um momento na vida, hum, em que te sentiste o oposto. Ui, já renasci, Queres já falar um renasci. bocadinho sobre isso? Podemos falar. É precisamente isso que o livro fala. Se calhar é melhor começar assim. Sem dizer-nos tudo, porque nós queremos ler o livro Exatamente. e aproveitar cada detalhe que vale a pena. O meu renascimento. O meu renascimento foi uma altura da vida, por questões normais da vida, onde me foi retirado tudo. O meu filho com 5 anos, a minha mãe na altura com cancro galopante, eu com uma vida profissional muito estável, um status profissional muito estável, e foi-me retirado tudo. O meu filho, a minha mãe, a minha Tudo família, junto. o meu país, a minha língua e a minha alma. O que é que doeu mais nesse percurso todo? O meu filho, a ausência do meu filho. Nunca na vida eu consegui levar o meu filho à primária. Eu acho que todas as mães sonham nisso, quando nós temos um filho. O maior sonho que nós temos quando eles nascem é imaginar levá-los à primária de mão dada. Eu nunca vivenciei isso. O que mais me custou foi, durante o afastamento do meu filho, eu querer acordar de manhã, querer respirar e não conseguir respirar. O que é que te manteve, no fundo, de pé nesses momentos? A fé. Eu não tinha mais nada. Eu não tinha nada. Eu estava sozinha. Foram muitos anos, Liliana. Foram 5 anos. 5 anos. Apesar de que isto é claro que isto é um processo que já vem antes, mas a grande noite escura da alma foram aqueles 5 anos. 5 anos sem poder cheirar o meu filho, sem poder abraçar o meu filho, sem um abraço, sem uma única pessoa conhecida, sem qualquer tipo de ligação de amor. Não foi, Não foi um período foi um período extraordinário. Foi um de período aprendizagem? que me obrigou a olhar para a vida como sendo a resiliência. E eu cheguei a uma altura na minha vida onde as oportunidades eram tão poucas, tão escassas, tão escassas, tão escassas, tão escassas, que eu só me tinha a mim. E um bocadinho da minha alma ainda. E como é que tu conseguiste, Liliana, que houve aí uma altura que depois sentiste que há uma viragem?
Ah, não é? E é aí que tudo começa de outra forma. Como é que identificaste esse momento específico? eu acho que fui identificando o momento, o meu estado físico, o meu estado emocional, o meu estado mental, o meu estado espiritual era de tal maneira caótico, de tal maneira frágil, que fomos sentindo, ou seja, qualquer coisinha que me acontecesse durante o dia nessa época, nem que fosse ouvir um pássaro a cantar, eu já sentia. Nunca na vida estive preocupada em ouvir pássaros a cantar. Há algo. Mas nós, quando estamos muito mal, vamos ouvir aquilo que nunca conseguimos ouvir e é efetivamente aquilo que nos vai ajudar, que nos vai ajudar a ir para a frente, que nos vai ajudar a evoluir. Espera aí, o pássaro ouve-me, o pássaro está a cantar para mim. Acabou de passar um vento pelo meu rosto. O vento soube que eu existia. E isto era uma coisa, era um sentimento que eu não tinha, isso eu era invisível. Ah, ah, essa fase da minha vida, eu não era nada. E como é que tu fizeste essa passagem? Como é que tu te começaste a interessar pela parte das terapias, tudo Fui como é que foi forçada, esse processo todo? fui forçada, a descompensação foi muito grande. Houve uma altura da minha vida, nessa fase, foi uma fase onde eu chorava 24 horas por dia, pesava 40 quilos, desmaiava todos os dias. Eu não tinha ninguém para falar. Estava muito longe da minha família, também não ia dizer à família que eles não iam fazer 2000 quilómetros para irem ter comigo e não os podia preocupar. E tinha uma amiga minha psicóloga, e nesse dia dei um berro, eu liguei-lhe e disse: "Preciso da tua ajuda". E ela: "Vamos E ela ajudar". estava perto de ti? Ela estava em Portugal, eu estava na Suíça. Ok. É que eu nem sequer dinheiro tinha para lhe pagar as consultas, portanto tinha que ser mesmo alguém conhecida. E na altura a situação foi muito complicada, ainda não havia Covid, portanto ainda não havia os teletrabalhos. A parte digital Estava não tão era. específico. Exatamente, não era aquilo que era agora, foi muito difícil as consultas online. E nessa altura eu lembro perfeitamente que ela recomendou-me para eu ler um livro e mandou-me um e-book na altura por e-mail. Eu nem sequer tive dinheiro para imprimir o e-book na altura. E esse e-book chamava-se Limite Zero, de Joe Vital. E falou-me de uma técnica muito interessante que era o Ho'oponopono, uma técnica havaiana. Uhum. E foi através dessa técnica havaiana que eu consegui realmente conseguir, parar aí, há aqui qualquer coisa que eu me consiga agarrar, há aqui qualquer coisa que me vai ajudar a salvar. E foi aí que eu comecei a perceber que havia algo muito mais do que aquilo que nós víamos, através da história do Ho'oponopono, muito resumida. Começaste a interessar, portanto, por essa área toda em si, Eu sou em geral. académica, eu sou académica, portanto sou académica e venho da área das ciências. Ouvi falar do Ho'oponopono, um psicólogo que está a curar pessoas, está numa prisão, que entretanto ela fecha, aqui tem que haver uma ciência, não é? E antes de eu começar a estudar a espiritualidade, eu tentei perceber a ciência no meio da espiritualidade. E tentei estudar e comer muita, 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 muita informação, sempre à base de muitas pesquisas. O que é que mais te surpreendeu nesse percurso todo? Assim, uma coisa, um marco, que te tenha surpreendido efetivamente Dentro nessa deste tudo, adaptação? dentro desta adaptação, que a responsabilidade é nossa, que não é de ninguém. E foi quando tu sentiste que, no fundo, a tua história. Era eu que estava a sabotá-la. Fui eu que sabotei toda a minha vida, fui eu que sabotei toda a minha história. E se eu estava naquela situação, a única responsável era eu. E foi isso que me chamou a atenção. E a partir disso eu disse: "Espera aí, se eu sou a responsável", primeiro não me acreditei naquilo, não fazia sentido, porque havia muita coisa à minha volta que todos eram responsáveis, menos eu. Eu era a Isso é vítima, não é? isso é normalmente o posicionamento de todos nós, não é? Portanto, nunca nada aliás, é difícil assumir que as coisas partem de nós. Não era meu. E essa foi uma adaptação fácil? Não, porque eu estava tão desesperada por sair do estado onde eu estava, que eu quando vi uma coisa diferente, quando eu li que eu era responsável por tudo aquilo que me estava a acontecer no momento, por toda aquela tristeza, por todo aquele drama, todo aquele burnout que eu estava a vivenciar, eu disse: "Espera aí, se eu sou a responsável, eu consigo resolver. Daí Agora como é inici que vamos resolver, não é?" daí iniciares um percurso para escrever um livro onde também, pegas nessas partilhas e partilhas com outros aquilo que tu vivenciaste, foi talvez um passo, assim, também muito fácil de dar, não é? Porque depois uma coisa leva à outra. Isso é extraordinário, porque eu falo com muita gente e tenho uma benção muito grande pela quantidade de pessoas que me seguem, que me acompanham e que acreditam e confiam no meu trabalho. E isso é o melhor que eu tenho no meu trabalho, porque é o livro, porque no fundo o livro não é bonito, o livro não tem flores, que ninguém pense que vai encontrar poemas dentro do livro, porque isso não existe. Agora há uma coisa que eu garanto São desses livros, partilhas, não é? Importantes. não há uma vírgula que seja fictícia, tudo é real.
não é? E é a partir do livro que efetivamente nós conseguimos identificar que o meu problema, o teu problema, são os problemas que todos nós passamos. E às vezes são problemas que nos colocam doentes e colocam-nos numa cama doentes. E no livro é exatamente isso, é poder mostrar às pessoas que eu não preciso de bolinhas de perlim-pim-pim para conseguir fazer E foi isso acontecer. que te levou a escrever o livro, essencialmente. Foi poder mostrar às Mostrar às pessoas. pessoas, tu resolves, e não precisas de ir buscar uma bola, não precisas de acender um pau de santo, não precisas de ir buscar uma bolinha de perlim-pim-pim, não, tu resolves sozinha dentro de ti, não é? Enquanto terapeuta, o que é que eu digo? Eu estou aqui para te dar a mão, caminhamos um bocadinho juntas e pronto, e cada um aí fazemos uma manutençãozinha, mas eu não posso salvar ninguém. E o que é que foi mais difícil, Liliana, De de todo este processo? O que é que foi mais difícil? Ou melhor, o que é que foi mais difícil passares para o livro? Rui, a minha vulnerabilidade. A minha vulnerabilidade. Sentiste aí um bocadinho melindrada? Tive que abrir a minha vida. O livro está lá a minha alma. Estão todos os meus pensamentos. Estão os pensamentos Sentes mais que íntimos, mais foi profundos. Que eu expor ao mundo? expor ao mundo a minha vida, os meus pensamentos, a minha vulnerabilidade, quando eu sempre fui uma pessoa tão discreta. Não, Hesitaste em algum momento? não hesitei, porquê? Porque na altura o livro era um e-book para eu dar para a minha comunidade e para os meus clientes. Mas houve um No dia que eu início era só isso. é só isso, aquilo não era para ser impresso, aquilo era uma coisa digital. Entretanto, houve um dia que eu fui assim: "Deixa lá ver se há aqui alguma editora que comprasse isto". E não é que houve. E na altura eu deixei-me levar pela adrenalina, que bom, alguém que ficou com um livro, vou escrever um livro, eu acho que toda a gente, não é, ter um filho, escrever um livro, plantar uma árvore. Só depois de ter assinado o contrato com a editora, e depois de eu ter começado a pensar: "Espera aí, isto vai ser publicado ao mundo". Uhum. Ninguém me vai conhecer, a minha ali vida está toda aqui. E foi aí que eu comecei a pensar, mas eu vou expor a minha vulnerabilidade? Eu tenho essa capacidade, eu Em quero algum que as momento pessoas pensaste em voltar atrás? não. Não, porque esta história é uma história tão dramática, tão triste, que eu acho que tem tantos pontos. Falo do luto, falo do filho, falo da solidão, falo das relações de amor, falo das adições, No fundo, tudo falo o da pouco que nós imigração. vivemos todos, não é? Todos Exatamente. vão identificar Se eu no fundo. conseguir tocar, eu não quero que este livro seja uma venda em massas. Se este livro conseguir ir ter às mãos certas e se eu conseguir um Quem precisa nesse momento. arrepiozinho de alma de alguém que leia uma página que seja, já valeu a pena. O meu único objetivo com o livro é conseguir inspirar as pessoas e conseguir com que a alma, não é o corpo das pessoas, com que a alma das pessoas sinta a verdade que lá está escrita. O que é que Só tu, o isso. que é que tu achas que, ao abrirmos o teu livro, eu não posso contar, porque não vamos contar aqui, vamos deixar que os leitores o façam. Ao abrir o teu livro, o que é que tu esperas que efetivamente o leitor sinta? Ai, ela virou o livro. O livro é muito mais do que o livro. Eu quando fiz o livro foi completamente canalizado. Quando eu digo canalizado, o que é que isto significa? Eu fazia um ritual para escrever aos domingos à tarde, não é? Porque eu trabalho imenso, o livro só foi escrito aos domingos à tarde. Punha assim umas musiquinhas francesas e tal, e canalizei aquilo com tanta alma, sem filtros. O que é que acontece neste momento? E à tua resposta ao abrir o livro. O livro é um oráculo. Neste momento, este livro está feito para isso. Fiquei altamente surpreendida e só tive conhecimento disso depois do lançamento do livro. O livro está feito por capítulos muito curtos. Em cada capítulo tem um mantra, tem um exercício e tem uma reflexão. O abrir o livro, eu não tenho que ler o livro do início ao final. Eu tenho que abrir o livro em qualquer página e tentar perceber o que é que ele me diz, porque aquela mensagem vai ser para mim. No fundo, o livro passa por. É um relato, é um guia, é uma inspiração, é um pouco de tudo. É um pouco de tudo. Portanto, quando eu abro o livro, dependendo do meu estado de consciência e daquilo que eu preciso de entender naquele momento, eu tanto posso ter o livro e ter uma alegria muito bonita a ler o livro e perceber, eu enquanto leitora, perceber que estou no meu caminho e que aquilo é corretíssimo, não é? Como eu posso abrir num outro capítulo e vai retratar exatamente a minha vida neste momento, a tristeza que eu estou a sentir e a compreensão da tristeza. Porque quando temos a compreensão, não temos a frustração. Que não é fácil. Não é fácil. Portanto, quando abrimos o livro, no fundo, este livro é múltiplo. Este livro nós conseguimos funcionar como oráculo. Abrimos e a mensagem está ali. Que há alguém, em algum capítulo deste percurso todo, alguém que tivesse marcado verdadeiramente? A minha Matilde. A Matilde.
Quem A foi a Matilde, que Matilde? era o que eu te ia perguntar. A minha Matilde. Eu passei muitos anos sem uma única amizade, porque nós temos que nos identificar com as pessoas e quando nós imigramos não temos possibilidade de identificar, é o que há, E assim, pela proximidade, estamos limitados. tudo. Então eu perdi a identificação com muita coisa. As pessoas com quem eu falava tínhamos percursos de vida muito diferentes. Eu não consegui nunca identificação com ninguém durante muitos, muitos anos. E houve um dia que eu conheci uma rapariga, era madeirense, ali meia madeirense, meia espanhola, meia francesa. Estava na Suíça, monoparental, uma história de vida muito semelhante à minha, monoparental, com uma filha, da idade do meu filho, mais ou menos. E eu conheci a Matilde numa situação de desemprego, numa situação altamente dramática. Foi a pior fase que eu passei durante esse percurso, que foi uma fase. Eu não entrei no período de desemprego, mas tive 3 meses de carência num país muito rico, sem dinheiro e sem acesso a qualquer tipo de subsídio. Efetivamente, o universo retirou-me, fez-me jejum financeiro, mas deu-me a abundância do amor. E a Matilde foi uma pessoa que entrou dentro da minha vida, onde me ensinou outra vez a mostrar a beleza onde ela não existia. Eu conseguia olhar para uma montanha e conseguia perceber, afinal, aquilo até é bonito. O branco da neve até é bonito. Aquele lago até é bonito. Atenção, estamos a falar de uma situação, portanto, a Matilde, nós não éramos muito ricas de espírito e estávamos as 2 com muita sede de encontrar alguém que nos identificasse. E isso ajudou E a Matilde ajudou-me bastante. A Matilde foi uma grande ponte de salvação durante aquele processo na Suíça, sem dúvida alguma. Se olhasses para trás, para as dificuldades todas do passado, tu vias isso com dor, com gratidão? Não. Eu olho para esses anos da minha vida. Nesses anos da minha vida, eu conheci a Lili. A É o Liliana verdadeiro, é o Eustáquio. verdadeiro Lili. É. A Liliana Eustáquio, não é? Aquilo que nós mostramos, aquilo que nós, a forma como nós nos posicionamos perante os outros. Esses 5 anos eu conseguia conhecer-me a mim. E consegui conhecer, sobretudo, uma coisa muito importante que é a energia do amor. Nós procuramos muito o amor nos outros, só que me foi retirado tudo e eu tive que encontrar o amor dentro de mim. O amor na natureza, o amor nos animais, que era o único amor que Se eu tu tinha. falasses tu própria com a Liliana, o que é que tu lhe dirias? Eu já não estou chateada com ela, na altura fiquei um bocado revoltada com ela. Porque é que a Liliana não aprendeu isto mais cedo, porque sempre esteve ali, não tinha necessidade de passar por aquele processo. Ambas estiveram corretas. Ambas estiveram muito corretas. Tanto a leitura do livro é essencial, A leitura do livro é fundamental. A leitura do livro é fundamental porque o livro abraça-nos. O livro é um dá-nos abraço à nossa alma, conforto. dá conforto. O livro consegue dar-nos a compreensão de tudo aquilo que a nossa alma questiona ao longo de uma vida e nós nunca conseguimos ter essa compreensão. E o livro, eu considero que este livro é um abraço à nossa alma. Quem lê o livro sente-se abraçado. Era o que gostavas que o leitor levasse da leitura. Era. E tenho tido muitos relatos desses, tenho tido muitos, para além do lançamento Eu ser muito que sim. recente, mas tenho tido muitos. Eu tenho relatos incríveis, as pessoas arrepiam-se, as pessoas choram, as pessoas sentem necessidade de ler o livro todos os dias, nem que seja uma linha, porque vão buscar essa força. E já está ganho, só por aí já está. A Mariana, missão está cumprida. como estamos no nosso limite de hoje, porque haverá muitos mais, vamos conversar muito mais vezes, gostava-te de fazer aqui uma pergunta um bocadinho pertinente. O livro é um ponto de partida ou de chegada? O livro está no ponto dele, está no hoje e no agora, como em toda a nossa vida. Este livro Não há um é passado nem engraçado. um futuro, é o agora. É o agora, é o agora. Até porque, no meio deste livro, portanto, eu entreguei o livro à editora em abril deste ano, 2025. Eu nunca escrevi na vida, a minha área de formação é ciências, é gestão de empresas, eu sei fazer contas muito bem, escrever não sei, nunca soube. A minha família sabe escrever muito bem, eu sempre tive pena de nunca saber escrever. E por incrível que pareça, entre a publicação e não do livro, já foram 3 coletâneas com 3 contos. E há mais por aí? As coisas vão surgindo. Eu não gosto de pensar muito no dia do amanhã, porque aí está, nós temos fé. E se eu tenho fé, eu não vou controlar o dia da manhã. Agora, eu tenho que saber que aquilo que eu faço hoje, faço dentro da minha verdade. A minha verdade.
É Deus que toma conta dela. Amanhã Deus há de me dizer o que é que eu hei de fazer, não sou eu que vou controlar. Se ser assim, gostavas de continuar a escrever? Eu amei escrever este livro porque eu fui muito inspirada. Eu, cada vez que eu abria o computador para o escrever, estás a ver aquela criancinha que sabe aos 5 anos que vai ao Disney? Era assim que eu me sentia, estava a falar de sofrimento e estava a falar da minha vida. Portanto, Se tu tivesses que deixar aqui hoje, para encerrar, vou-te fazer um desafio para encerrarmos este podcast hoje. Qual era a mensagem que tu deixavas para quem vai ler este livro e um convite para quem deve ler este livro? este livro é para todos. Este livro é para todos. No outro dia recebi um relato de um senhor de 93 anos, que a filha tirou-lhe uma fotografia a ler o livro e o senhor a dizer: esta rapariga escreve muito bem. Este livro é para quem? Eu falo das mulheres transmontanas, eu falo do imigrante, eu falo do luto, eu falo da solidão. Este livro é para todos. O que é que este livro faz? Este livro abraça qualquer alma que neste momento esteja a precisar de respostas na vida dessa pessoa. Isso eu garanto. Qualquer pessoa que neste momento esteja a precisar, qualquer que seja a resposta, vai conseguir sentir dentro deste livro. Então vamos esperar, Liliana, e vou já agradecer por este bocadinho. Obrigada, eu. Até ao Cristina. próximo em breve. Fica aqui a promessa e Obrigada. vamos esperar que o nosso leitor aceite o desafio, adquiram o livro da Liliana que nós vamos deixar aqui, todas as indicações, sigam a página e acreditem, sintam-se abraçados.